Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presentes e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, público presente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assistem. Vereador Alberto. Presente. Buguinha. Presente. Dimas. Presente. Elci. João Paulo presente. Zé de Horácio. Juvenal. Luísa. Presente. Rebeca. Presente. Vereador Heré. Vereador Tim. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Ouviremos, a partir desse momento, o expediente do dia. Requerimento número 21, 2025. Ata da reunião ordinária do dia 18 de 2025, corrigida por motivos maiores. Ata em discussão. Ata aprovada. Ata da reunião ordinária número 20, do dia 25 de agosto de 2025. Às 18h30. No plenário José Carlos, realizou-se a reunião, na qual se lavrou a ata. Em cumprimento do regimento interno, o senhor presidente, invocando o nome de Deus, seguido da oração do Pai Nosso, prosseguiu autorizando o secretário da mesa, João Paulo, a realizar chamados presentes. Constatando e registrando a presença dos vereadores Buguinha, Dimas, João Paulo, Rebeca e o Elton Fernandes. Vereadores ausentes, Alberto, Elci, Zé de Horácio, Juvenal, Luísa, Wellington Augusto. Os mesmos justificaram a ausência, tendo a falta abonada. Não havendo quórum regimental, o presidente declarou suspensa a reunião para constar lavrei essa ata que, após a aprovação, será assinada. Plenário Zé Carlos, 25 de agosto de 2025. Ata em discussão. Ata aprovada. Requerimento número 21, 2025. Nos termos do regimento interno, os vereadores que essa subscrevem vêm respeitosamente requerer ao plenário a criação de uma comissão temporária com a finalidade de acompanhar, estudar e propor medidas para a efetiva aplicação do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores municipais de Itacarambi. Justificativa: a implantação do plano de cargos e carreiras constitui instrumento essencial para a valorização dos servidores públicos municipais, estabelecendo critérios objetivos de progressão, promoção e remuneração. No entanto, sua aplicação demanda acompanhamento técnico, análise de impacto financeiro, além de diálogo entre poder legislativo, executivo e servidores. Assim, a criação de uma comissão temporária permitirá
estudar detalhadamente o plano aprovado, acompanhar o cumprimento das etapas de implantação, garantir efetiva valorização e motivação do quadro funcional do município. Diante de relevância da matéria, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento. Plenário vereador Zé Carlos, 4 de agosto de 2025. Mesa diretora, vereador presidente Buguinha, vice Rebeca, secretário João Paulo. Requerimento importante foi apresentado hoje, onde nós vamos criar uma comissão temporária para estar discutindo novamente a questão da aplicação do plano de cargos e carreiras dos servidores municipais do nosso município, o qual, na gestão passada, tive a oportunidade de ser relator dessa comissão, onde nós conseguimos tirar essa lei da gaveta, onde foi aplicado na gestão da doutora Nívia 6% aos seus servidores. E pelas cobranças diárias dos servidores, a gente espera que a atual gestão possa dar prosseguimento na aplicação das letras aos vencimentos dos servidores do nosso município. Na próxima reunião nós vamos estar aprovando o requerimento e criando a comissão temporária para estar tratando desse assunto tão importante que se trata do servidor público. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento número 22 de 2025, de autoria do vereador Alberto Lopes, onde vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que venha ser encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito e ao senhor secretário de saúde, solicitando esclarecimentos acerca da falta de materiais médicos, medicamentos e materiais odontológicos nas unidades de saúde do município. Justificativa: a saúde é um direito constitucional garantindo a todos os cidadãos, cabendo ao poder público assegurar o acesso universal e integral a serviços e insumos necessários. A recorrente falta de medicamentos, insumos médicos e materiais odontológicos tem gerado transtornos à população e prejudicado o atendimento prestado nas unidades de saúde. Desta forma, torna-se imprescindível que o Poder Executivo e a Secretaria de Saúde prestem informações detalhadas a essa Casa Legislativa, informando quais os motivos da falta de medicamentos, materiais médicos e odontológicos, quais providências estão sendo adotadas para sanar o problema, qual o prazo previsto para a regularização do fornecimento, se existe processo licitatório em andamento ou concluído para a aquisição desses insumos. Vereador Alberto Lopes, vereador Bruno Thiago, Dimas, João Paulo, Juvenal, Luísa e Rebeca. Pessoal, o requerimento da bancada de oposição para saber do secretário de Saúde o motivo de várias reclamações que estão havendo constantemente referente à questão da nossa saúde pública e principalmente a falta de alguns medicamentos, insumos em relação à questão das nossas políticas públicas voltadas para a saúde. Hoje mesmo fui procurado por um paciente que passa pelo CAPS, está faltando a dó injetável. A pessoa está tendo que tirar dinheiro do seu bolso para estar comprando a medicação. Então são coisas que essa casa, eu acho que todos os vereadores são cobrados, desde que seja oposição e situação, para que a gente possa chegar no sentido, para que a gente possa chegar no objetivo de estar ofertando essas políticas públicas com melhor qualidade para a nossa população. Acredito eu que os vereadores estão sendo procurados para a população. Essa casa ela é cobrada pela população em relação a algumas melhorias que a gente ainda não sabe o porquê dessa falta dessas condições na nossa saúde, para que a gente possa, de fato, estar chegando no bom senso aí, para a gente estar tratando desses assuntos tão relevantes que trata do nosso município. Algum vereador deseja fazer uso da palavra sobre a matéria? A parte, presidente. Com a palavra, o vereador Heré. Boa noite a todos os colegas, boa noite a quem nos assiste. Primeiramente, por trabalhar na saúde e ser conhecedor de causa, de fato, o Aldal está faltando, porém, isso tem por volta de uma semana. E ele já faltou em outros momentos também. Lembro-me um momento que, inclusive, o colega Juvenal foi lá na porta do CAPS, há um ano mais ou menos, fazer essa mesma cobrança, eu enquanto servidor público,
desse mesmo medicamento que faltou. Né? Ele foi lá ver o que estava acontecendo e eu dei a explicação para ele, que é a mesma explicação que acontece hoje, né? O fornecedor. Né? Infelizmente, a gente tem tido alguns problemas aí com os fornecedores, de matéria-prima, inclusive, do mesmo modo, não sei se é o caso do aldol decanoato, quando você me fala que é o aldol injetável, entendo que é ele, é um medicamento que é muito usado pela saúde mental, porém, infelizmente fica fora do controle de quem compra, né, porque é quem oferta, né, quem vende é que precisa ofertar isso. Já foi notificada a empresa, né, já houve uma notificação em relação a isso, tem licitado, me parece que é uma coisa mesmo de empresa. Mas assim, ele sempre falta, né? Eu sou conhecedor de causa, trabalho na saúde mental há 10 anos. Então, eu digo com toda a propriedade que ele está faltando hoje, vai faltar mais para frente. E a gente sempre vai ter esse problema, porque o uso dele, né, ele é um medicamento básico de saúde mental e o uso dele é muito, muito feito pela população. Né? A gente tem ele em comprimido, porém o injetável ele nos dá uma segurança maior quando a gente trata de saúde mental. Mas é uma questão mesmo de fornecedor, né? O fornecedor mesmo, e é só para dar um esclarecimento para a população, também não tem esse tanto de tempo, né? É uma falta muito pontual, eu acho que cabe, né, a gente pontuar isso também, que é uma coisa pontual, não é uma coisa que está aí há 2 meses, 3 meses ou 5 meses, e é isso, né? É mais nesse sentido mesmo para orientar a população, né, e dizer que vai chegar, né? Era importante procurar o serviço também para poder ter essas informações. E a gente está lá também para cobrar isso, né? Não só enquanto vereador, mas enquanto servidor também. É um papel fundamental, né? E ético e moral também, nós que somos prestadores de serviço de saúde mental, cobrarmos, né, o melhor atendimento para o paciente que procura o medicamento e não está achando. Mas nesse caso específico é por conta do fornecedor e é muito pontual. Tem 4 dias só, 4 ou 5 dias que está faltando. Mais algum vereador? Vereador Juvenal. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, o plenário Zé Carlos Nascimento, toda a população que está nos assistindo nesse momento na rede social, muito boa noite para cada um de vocês. Senhor presidente, o senhor sabe que o poder de compra do salário mínimo hoje no Brasil, ele está muito abaixo. E o trabalhador hoje, ele não tem condições de comprar remédio. Não tem, porque está tudo caro as coisas. Então, o que a população deve estar cobrando da gente? Com relação ao remédio na farmácia popular, com relação ao transporte, né? E com relação também a médicos. E queria falar para o senhor uma coisa assim, nós vereadores, nós somos representantes do povo. E nós estamos muito sobrecarregados com relação à compra de medicamentos. E a gente compra, olha, presidente, até fiado, porque você, muitas vezes o recurso você não está sem o dinheiro no bolso, você tem que ir na farmácia comprar um remédio. Então o que eu queria pedir para o secretário de Saúde é que ele dê uma atenção especial com relação à nossa farmácia popular, né, com relação à parte médica, a parte de enfermagem, né, a parte do hospital, para que a população tenha um serviço de boa qualidade. Se nós, que somos representantes do povo, que é a função nossa, a gente não cobrar, não fiscalizar, quem perde é a sociedade. Então, senhor presidente, a cobrança minha é nesse sentido, para que vamos voltar, com o recurso que tem, dar uma saúde de boa qualidade no nosso município. Porque a população realmente, senhor presidente, está cobrando da gente, o senhor sabe que é o dia a dia da gente aí. A gente vai nas casas, é um que chega com a receita, é um que chega com a tomografia, é um que chega com a ressonância, é um que chega aqui agora, pelo que eu fui lá ver, está funcionando, que é o raio-x. E quando um quebrar, arrumar o outro, para que a população não seja prejudicada. Então, a função minha, como eu tenho certeza que é de todos, é cobrar e fiscalizar para que a população tenha um serviço de boa qualidade. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Então, é um assunto importante para a gente esperar a resposta. Presidente, eu pedi a parte. Com a palavra, o vereador Wellington Augusto. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobre colega, boa noite a todo mundo que nos assiste aqui pela rede Facebook e todo mundo aqui na Casa do Povo. Senhor presidente, não estou falando de todos. Semana passada o pessoal me procurou, falou que na farmácia não tinha remédio e levou a receita para mim lá. Aí eu peguei a receita, fui lá, tinha um remédio,
tinha uma de pirona, foi uma de pirona, o outro remédio, não deu. Lá na farmácia tinha. Então tem muita conversa que o pessoal leva, não estou falando que é todos os casos, não, todo tipo de remédio, entendeu? Mas já aconteceu comigo no outro mandato, falar que não tinha remédio, e lá tinha, e nesse mandato já aconteceu já umas 2, 3 vezes já, entendeu? Então, assim, a gente não pode também estar pegando tudo lá na rua e soltando o ventilador, não. Só pega a receita da pessoal e dá um pulinho na farmácia, ver se não tem, para conferir primeiro, entendeu? É porque falar mal é fácil, entendeu? É só isso, presidente. Muito obrigado. Em relação à questão da medicação, Tim, pelo que a gente buscou, até hoje não se fez processo licitatório de medicamentos. Então, assim, a gente está buscando algumas situações, o que teve foi a adesão de ato. Não foi uma licitação própria do município. Então, eu acho que a gente tem que ter esse alinhamento em relação a isso, porque, de fato, a população está nos cobrando. Se eu te mostrar meu celular, toda hora a gente pedindo remédio, porque não tem. Então, assim, a gente está cobrando situações, você já foi oposição, o CEUC já foi oposição, sempre vocês cobraram nesse sentido, e quando a gente cobra, não é no sentido de estar acusando ninguém, não. É para que, de fato, possa resolver e que possa sanar esses problemas que vem aparecendo. A gente sabe que a questão da saúde, eu sempre falo aqui, que a saúde é um saco sem fundo. Hoje você resolve um problema, amanhã aparece 10. Isso aí, todo mundo aqui tem experiência nessa situação. Mas a gente tem que alinhar esse processo. Teve uma época, não foi, Alberto? Reunimos com farmacêuticos, reunimos com secretários, reunimos com a prefeita, em função de que fato, o porquê dessa demora em relação à entrega de medicamentos, à entrega de insumos, em função ao funcionamento e à qualidade do serviço público. Então, assim, quando a gente cobra, não é com picardia nem picuinha, não. É porque a população nos cobra diariamente, recorrentemente, e é por isso que a gente vem cobrando, é por isso que a gente vem solicitando, para que de fato possa sanar essa pendência que está aí e que possa transcorrer da melhor maneira possível. Com a palavra o vereador Dimas Brasileiro. Roberto, perdão. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, como é do conhecimento do senhor, inclusive o senhor sempre esteve comigo, na época da prefeita Nívia, fazendo as cobranças, cobrando. Tendo em vista que hoje tem ex-secretários que não conversam comigo, porque eu cobrava mesmo, não conversa com o senhor também. Tem ex-secretário também que a gente mal só conversa o necessário, porque a gente cobrava. Então, é o papel do vereador legislar e fiscalizar e receber as cobranças da população. Mas eu sou muito tranquilo nessa situação, nesse quesito, de primeiro, se eu recebo uma cobrança, eu ir ver de perto a realidade. Mas eu tenho recebido várias cobranças aí, e uma delas eu realmente fui ver. Uma mãe veio com seu filho, lá da comunidade de Remanso, para fazer uma extração de dente da criança lá na clínica. E não tinha anestesia. A mãe voltou, indignada. Outra, e eu se quiser, eu falo o nome também da pessoa. Veio outra também, deixou suas crianças lá e veio com outra criança, tinham agendado com um psicólogo. Quando chegou lá, simplesmente perdeu a viagem. Ela gastou o dinheiro, ela veio e voltou, porque o psicólogo não atendeu. Aí veio outra senhora também, outra jovem, a mesma coisa. Então, gente, isso tá virando o quê? Isso é brincadeira. Recentemente, aconteceu comigo ali no hospital, com meu neto, no hospital. E eu falei, não vou falar nada em câmara, porque senão vai falar que eu estou legislando em causa própria. Mas como aconteceu esse fato com a irmã da nossa amiga Marta Teixeira, que estava com uma suspeita de infarto, e que pediu para fazer o eletro, mas não tinha o papel para fazer a impressão. Não tinha o papel. Aí ela teve que deslocar para a Januária,
por sua conta própria, chegou lá, 1h30 da manhã, estava lá no Hospital de Januária. Foram bem recebidos, tal, beleza. Ficou lá, e aí, no outro dia, foi para o doutor Júlio também, atendeu e tudo. Então, gente, o que acontece, eu não estou aqui para criticar o prefeito, não. Muitas coisas também, tem vezes que ele nem sabe. Mas a situação da saúde de Tacarambi, ela está doente. Ela está doente porque existe também uma irresponsabilidade porque eu vejo que a saúde, você não pode misturar política com a saúde. E quando eu vejo um médico, igual o doutor Hermógenes, um médico especialista em urgência e emergência, ser dispensado para poder colocar uma pessoa recém-formada, aí sim, eu chamo isso de irresponsabilidade, é brincar com a população. Com todo respeito a recém-formados que chegaram aí, que estão aí, mas um médico igual o doutor Hermógenes, realmente, está aí agora só com 1 ou 2 plantões. Isso não pode acontecer, gente. Isso é coisa séria. Isso é sério. Entendeu? Então, eu vou dizer para vocês aqui o que aconteceu com o meu neto. Estava com um problema de uma alergia muito forte. Foi para o hospital. Chegou lá, a médica passou um remédio injetável. Ele tal. 2 horas depois, tornou a voltar para lá. Outra, e furando a criança, de 6 anos. E aí, quando foi 2 horas, voltou. À tarde, voltou de novo. 7 horas, ela deixou o plantão, já pegou outro médico. Aí o médico já pediu um exame, um hemograma. E levou o menino de novo. Furado. 11 horas, furado de novo. Aí já ficou no hospital de observação. Quando foi no outro dia, cedo, aí eu fui lá, eu estava indo direto lá, e cheguei, conversei com uma pessoa lá, não, a médica pediatra está aí. Aí fomos lá, ela veio cá, atendeu ele, passou mais um remédio injetável, e já tinha pedido os exames, né? O exame saiu, ela olhou, aí colocou a criança, passou mais outro medicamento e colocou já nele o acesso. Aí a criança, sabe onde que a criança estava? Na sala vermelha. Quando eu vi aquilo, sala vermelha, assim, a gente sabe que quando está na sala vermelha, a gente fica preocupado. Eu fui diretamente conversar com ela, que tinha que encaminhar ele para um alergista, já que já estava tomando remédio já quase 2 dias, não estava resolvendo, então tinha que encaminhar para um alergista. Não é necessidade não. Mas por que ele está na sala vermelha? Não, porque ele está lá para poder medir a saturação e tal, tá bom. Aí eu falei, pois eu quero que a senhora não vai encaminhar, nós vamos tirar por nossa conta. Ela, eu só libero se tiver a USA e tiver um médico com uma enfermeira para poder acompanhar. Foi, doutor, então o caso dele é grave, então, né? Mas ele vai melhorar. Não. O que acontece? Ela prescreveu e já prescreveu outra receita, outro medicamento, caso ele não melhorasse. Então nem ela sabia que a criança ia melhorar. Aí eu fui, conversei com o diretor, ele foi lá, olhou a criança e tal, e nós assinamos o termo e procuramos, ligamos para um alergista em Montes Claros e fomos. Quando chegou lá, a médica ficou surpresa. Que judiação ter furado essa criança mais de 8 vezes, não precisava isso não, gente. Aqui é um remédio, oral, e passou a medicação e tal, tirou logo o acesso e falou assim, e mandou um relatório para o hospital. Eu fui lá e entreguei para a médica. Então é isso que eu falo, que é os médicos experientes, igual o doutor Hermógenes e outros. Eu fiquei sabendo também que dispensou uma médica aí, a cubana. Eu não estou nem sabendo qual foi o motivo, mas é uma médica também que eu vejo que já tem pessoas aí que estão reclamando. Então, assim, essas coisas a gente tem que estar olhando de perto. E não pode misturar a política com a saúde. Com saúde, isso aí é fato. Entendeu? Nesse caso aí da irmã de Marta. Gente, será que esse papel, para fazer essa impressão, é tão caro assim? Agora, eu falo para você outra coisa. Eu sempre falo aqui, que a saúde tem um papel muito bonito, importante, que eu elogio sim, os funcionários da saúde. Que eles têm a missão de salvar a vida. Mas
os experientes, os enfermeiros experientes, técnicos de enfermagem experientes, eles não estão trabalhando. Tem muitos aí que estão parados. E quem sofre com isso é a população. Então, quando você vê uma situação que do hospital que vem sobre nós, que a população vem sobre nós, vem cobrar da gente, a gente tem que dar uma resposta para eles, mas tem que ser uma resposta positiva. Entendeu? E tem também enfermeiros também, tem profissionais de saúde também, que são ruins também. E que uma laranja podre, ela estraga todas as outras. Tem sim, funcionários preguiçosos. Eu sei que tem. Pessoal, porque é efetivo, acha que não perde o cargo. Então isso tem que rever. Quando foi no dia da diplomação, em Januário, no discurso do prefeito, ele falou que ia, sim, proporcionar um curso de relações públicas para todos os servidores municipais. Está passando da hora, está precisando sim. Viu? Era só isso. Muito obrigado pela parte. Presidente. Com a palavra ao vereador Dimas Brasileiro. A parte, presidente, depois de Dimas. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está nos assistindo, o que o vereador Juvenal fez aqui as suas colocações, senhor presidente, é verdade. Às vezes eu ultrapasso o meu limite de farmácia com medicamentos. Toda hora tem uma receita na porta de casa. Toda hora tem uma receita aqui na porta desse barateiro. Aonde me encontrar, Dima, pelo amor de Deus, me socorre. Esses dias, uma criança, a mãe com a criança, e eu estava na porta da lotérica, e a mãe desesperada, que o filho, Rebeca, ia morrer, estava com pneumonia, e que não tinha condições de comprar aquela receita de medicamentos. Jamais eu iria deixar uma mãe desesperadamente de não socorrê-la. Mandei para a farmácia, comprou todos os medicamentos, e assim é o tempo todo. Eu não sei o que está acontecendo. São duas coisas importantes que a gente tem que preocupar. Nós vereadores tem que fiscalizar, o gestor tem que preocupar muito, saúde, e falamos educação, mas saúde, que é vida, Luísa, João Paulo, saúde é vida, é primordial, médicos competentes, enfermeiros que tem que fazer a sua parte, né, de ser uma pessoa carismática, humano. Às vezes não deixar a politicagem de um lado e fazer, né, a sua caminhada por um ato e por um lado profissional, Rebeca. Eu tenho falado, nós temos que levar pelo lado profissional. Não podemos levar sempre pelo lado às vezes de politicagem, de marcação. Não, isso não resolve, não é solução para o nosso município de Itacarambi. Eu encontrei, vereador Alberto, Margarete, ali na porta do barateiro, desesperadamente reclamando a situação da irmã que passou, senhor presidente, lá um sufoco lá no hospital e que teve que ir às pressas, vereadores, para Januária, não tinha material para um raio-x. Eu não sei o que é que está acontecendo, que 15% é da saúde, que a administração anterior chegou a trabalhar dentro da saúde até com 28%. Por quê? Era primordial, e que nós, vereadores, Rebeca, cobrava sim, vi você cobrando muitas vezes de Nívia, doutora, isso assim na saúde, vamos apertar Rafael para abrir a licitação de medicamentos, isso assim, nós cobrava, fazia reunião e a gente cobrava. E eu não estou aqui para incriminá-la, alguém, mas eu queria que melhorasse sim a condição
na saúde pública de Itacarambi. Quando vejo aquele bloco cirúrgico que hoje se encontra fechado, que foi uma, senhor presidente, das maiores dificuldades da ex-prefeita para voltar a funcionar aquele bloco cirúrgico, Rebeca. Você sabe disso, vereador Juvenal? E que, graças a Deus, voltou a funcionar. E hoje, no encerramento de 2024, agora em janeiro de 2025, nós estamos com para 9 meses, mas ainda se encontra fechado, desativado. As cirurgias, pequenas cirurgias, não acontecerão mais em Itacarambi. Oftalmologistas não tem mais cirurgias em Itacarambi. O povo tem que ir uma distância de Urucuia, Rebeca. Sabemos a dificuldade, que já fomos lá, nós sabemos a dificuldade que é o acesso, estradas, distâncias, e isso é complicada a situação para as pessoas, senhor presidente. A gente fica com pena dos pacientes, de uma distância, né? E o nosso bloco cirúrgico está aí fechado, que eu não sei porquê, né? Eu até esperava hoje o secretário de saúde, que me parece que disse que vinha nessa casa. Eu queria não, que tivesse uma explicação para dizer por qual motivo, o que é que está acontecendo. Mas, o quanto isso, a sociedade, a população de Itacarambi fiquem angustiados, indignados, e às vezes encontra a gente na rua, Rebeca, e às vezes fala certas coisas com nós vereadores, que às vezes nós não temos culpa, a nossa parte nós fazemos. É o que eu disse, senhor presidente. Orçamento é do prefeito. Planejamento é do prefeito. Porque às vezes faltou medicamento, porque a Câmara de Vereadores rejeitou, Rebeca. Não, é o contrário, vereadores. Nós não podemos, porque é fonte do prefeito, do executivo, é margem do executivo para ele trabalhar. Então, nós temos sim que votar para que nós não ficarmos na culpa, vereador Alberto. Que às vezes nós não votamos aqui num bom projeto para a saúde pública, para a educação, e às vezes, ó, isso aqui não funcionou porque os vereadores não aprovaram. Mas graças a Deus, 100%, senhor presidente, de projetos nessa casa, de janeiro até hoje, tanto de 1º de setembro, nós temos aprovados os melhores projetos para o avanço de Itacarambi, para melhorar a situação da saúde e tudo em fins de Itacarambi. Eu quero, né, que faça, que compra direitinho, que faça do possível para socorrer o nosso povo, principalmente na área da saúde. Só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Heré. Boa noite a todos e a todas novamente. Quando o Alberto fala de mal, né, de mal profissional, eu acho que o bom e o mal ele existe em tudo. Existem mal, né, um vereador ruim, existe médico ruim, existe psicólogo ruim, né? A gente não está livre disso, não. Todo lugar tem gente ruim que exerce o papel pessimamente. Então a gente precisa ter um cuidado quando a gente fala, porque a gente aponta daquilo que a gente não conhece. Quem sou eu para julgar um médico? Né, uma conduta médica. Né, eu me solidarizo com a família também. Né, só a família é que sabe o que ela passou lá no hospital. Assim como eu, no tempo de pandemia, sofri a míngua também. Sofri a míngua. Um atendimento médico, para chegar lá em casa, você sabe como é que fizeram comigo? Colocaram um monitorzinho aqui de dedo na porta da minha casa, para mim ter que sair lá fora e pegar na época de pandemia. Então, assim, o bom e o ruim existe em tudo. Sabe, a gente precisa ter um cuidado quando a gente avalia essas coisas. Primeiro que eu não sou médico, né? Eu não sei avaliar a conduta médica. Eu acho que um médico ele precisa
né, ser avaliado por outro médico, pelo seu conselho regional de medicina, federal. Então a gente precisa ter um cuidado com aquilo que a gente expõe, aquilo que a gente fala. Dr. Hemógenes, ele foi mandado embora do município por quê? Porque a oposição gravou um vídeo com uma pessoa lá dentro do quarto do hospital com o médico, no dia de plantão dele. Você se lembra disso, vereador? Da oposição. Então hoje a gente não tem Dr. Hemógenes aqui por conta desse vídeo, né? Porque ele cometeu uma falta grave, né? Então assim, tem certos tipos de coisa que a gente precisa ter também um embasamento para falar, né? E, por exemplo, essas faltas de medicamentos, eu concordo que tem que cobrar sim. A população não pode ficar prejudicada. A gente sabe que as coisas estão caras, que remédio é caro, e a depender do remédio é muito caro sim. Só que a gente precisa ir lá entender, né? Não adianta eu vir aqui só expor na Câmara e achar que eu estou fazendo meu papel de fiscalizar. Sabe, eu concordo que em alguns momentos a gente vai precisar tirar do bolso para ajudar uma pessoa que realmente precisa e que não tem, mas é muito mais efetivo e a gente faz o nosso papel quando a gente pega essa pessoa pelo braço e vai lá ver com ela se de fato esse medicamento não tem. Isso é fiscalizar. Do mais, é assistencialismo barato e compra de voto. A gente ajudar sem ir lá, pegar essa pessoa pelo braço, levar ela no secretário, levar ela numa farmácia, para ver se esse medicamento de fato está faltando, ajudar só por ajudar, isso é assistencialismo. Isso não é papel de vereador. A gente precisa ir lá. Não tem? Aí a gente vai dar um jeito de ajudar. Então, esses papéis a gente precisa ter muito claro, porque senão o médico que é ruim lá que a gente aponta, o vereador também ele é ruim, porque ele não faz o papel que deveria ser o papel dele. Então, a gente precisa mediar isso, porque eu sei o que quer ser tratado com assim, um nível mais baixo de dignidade humana. E entendo que essa família deve ter passado lá. E é por isso que eu trago esse relato aqui, porque isso é grave. Né? Isso é grave. Você imagina uma pessoa doente, ela ter que pegar um aparelho na calçada da casa. Sabe? Isso eu nunca quis levar para frente, nunca quis, né, nem de um ponto de vista de processo ou qualquer outra coisa, porque não cabia. Né? Não cabia, eu entendo que aquela pessoa que foi lá, ela não tinha também uma capacidade técnica para, né, entender que ele tinha um ser humano. Mas nem por isso eu julguei ela, nem por isso eu levei o nome dela para frente, nem por isso eu fui lá no secretário. A outra médica, eu te convido, Alberto, a ir lá conversar com o secretário, para você entender por que ela foi mandada embora. Tem um motivo ético. Não vou expor ela aqui. Não vou expor, mas existe um motivo ético. E eu acho que isso precisa ser tratado lá. Não é aqui na Câmara. Não estou no lugar de expor ninguém. Não vou expor um profissional. Por quê? Porque a gente precisa ter ética. É muito fácil eu apontar. Eu poderia falar o que foi aqui, mas eu estaria sendo ético? Não. Né? Eu estaria faltando com minha ética, não só como vereador, mas como profissional também. Então, te convido para ir sentar com o secretário, para você escutar o que o secretário tem a lhe dizer, por que ela foi mandada embora, porque eu não acho que também ele ia tirar isso da cabeça. Né? Existe um apontamento, e aí é onde eu volto, existe um apontamento de um colega profissional, que é diferente. Não é um apontamento meu enquanto vereador, não é um apontamento de qualquer outra pessoa, ou do próprio secretário, de achar que ela fez errado. Foi um outro colega que apontou um erro. Então, assim, eu acho que precisa, né, entender esse processo para que a gente não caia no mesmo pecado de sempre, de apontar e esse mundo dá volta. Um dia a gente aponta e no outro a gente pode ser apontado. Então, eu acho que cabe sim conversar com o secretário, né, para entender essas demissões, porque é esse nível que a gente faz. Era mais uma explicação nesse sentido, presidente. E eu não entendi a fala do vereador, só para mim entender, Alberto, você falou que os vereadores, os enfermeiros estão parados em que sentido? Desempregados ou parados em função? Lá no desempenho da função? É só uma pergunta porque eu não entendi. Com a palavra, se eles estão parados lá na função enquanto eles estão no hospital ou desempregados? Com a palavra, o vereador Alberto, para responder o vereador Heré, 1 minuto. O Bruno, depois eu quero pegar a palavra. Senhor presidente, eu às vezes eu fico analisando o nobre colega Heré. O senhor falou agora de ética, mas o senhor acabou expondo o médico Hermógenes aqui agora. O senhor expôs. Entendeu? Então, é isso que eu não entendo. Outra coisa,
Outra coisa, quando eu falei da médica, eu deixei claro que eu não sei o motivo. Eu não acusei ninguém, eu não sei o motivo. Que eu falei, então, eu vou saber que eu não sei o motivo que foi mandado embora. Entendeu? Então, eu vejo que o Hermógenes não está aqui. Mas por que trabalhando igual ele estava, como diretor do hospital, tal? Mas por que ele está dando plantão, então? Por que ele está dando plantão? Uma vez ou 2 vezes na semana? Então, há uma incoerência aí. Há uma incoerência. E outra coisa também, na época do Covid, eu fiquei doente, eu fui para o hospital. E posso adiantar para os senhores que eu fui bem atendido lá, inclusive as técnicas de enfermagem que estavam lá, que me atendeu, foram contratadas em função do número de Covid que estava muito aqui, das barreiras e tudo, e fui bem atendido lá. Sabe? Não, teve que fazer uma tomografia, não foi pelo hospital, pelo SUS, foi pago particular, por Januária e tudo, entendeu? Então, assim, eu não posso reclamar de um atendimento que eu fui bem atendido. Agora, o senhor, sendo um psicólogo, o senhor como da saúde também, isso aí eu tinha que ter levado para frente. Porque a saúde, os enfermeiros, técnico, a agente, eles ganham para isso. É para atender bem. Agora, voltando aqui, presidente, aqui, quando veio uma resposta aqui, que o senhor indagou, por que não estava fazendo as cirurgias aqui, no município? O secretário mandou a resposta. E pontuou inúmeros motivos para não estar realizando as cirurgias aqui no município. Mas ele esqueceu de mandar o principal, que é que o alvará sanitário venceu no dia 13 de junho. O hospital aqui está sem alvará. Então ele esqueceu de colocar isso aí. Está aqui, ó. Está aqui, venceu no dia 13 de junho. Então, assim, há uma incoerência muito grande por algumas partes. Senhor presidente, muito obrigado pela parte. Ô, Bruno. Palavra o vereador Elci. Depois eu dou 1 minuto para o senhor, vereador. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, novos colegas. Boa noite à plateia aqui. Cumprimentar em nome de meu amigo Ney Calado ali. Senhor presidente, é plausível essa cobrança na casa, né? A gente cobrou lá, tanto ser oposição ou situação, isso é verídico, a gente tem que cobrar. O papel da gente é fazer isso, independente de qual lado você está, né? O objetivo da gente é cobrar para melhoria da população. Essa questão de remédio, fui procurar também por vários moradores e pedindo essas ajudas. Tive com o secretário e realmente eu estou faltando alguns. Mas alguns também tinha e o pessoal queria mais realmente mesmo o dinheiro. E a gente já está calejado com isso, né? A gente já sabe como é que funciona aí. A gente tem que procurar onde é os fatos, onde a gente vai buscar essa informação. Inclusive ele também relatou para mim que é questão de licitação, essas coisas de empresa. Demorou que ele mesmo relatou tirando do próprio bolso também, igual a gente também já fez. E isso a gente ficou, no meu mandato, eu fiquei os 4 anos sempre ajudando, continuo ajudando, eu acho que isso não vai mudar. Por causa do SUS, hoje a gente sabe a realidade do município, a gente não consegue, o SUS não consegue atender isso aí. E queria externar, fazer um convite para o secretário vir aqui, mas já foi falado aí que ele vai vir na segunda. Ele pode explanar melhor aí. Estive com ele, ele mostrou vários números aí que já foi atendido em geral o hospital de 2023 para cá, nesses 8 meses, na época era 7 meses, já tinha ultrapassado o limite aí de atendimento. Então, assim, eu vejo que isso é um ponto positivo também. Negativo? Mas a gente tem que cobrar. A gente cobrando aqui as coisas andam. Mas, assim, cobrar a pessoa certa, trazer aqui, bater um bate-papo realmente, se não for aqui uma reunião particular, para que a gente possa, de fato, resumir esse problema, senhor presidente. Muito obrigado pela parte. 1 minuto, vereador Heré, depois 1 minuto, vereador Dimas. Presidente, você é muito breve. Quando o Alberto cita, né, que eu faltei com a ética e com o médico, né, quem faltou com a ética foi quem gravou o vídeo e jogou aí na internet, né? Isso não foi segredo para ninguém. E o Hermógenes, ele foi retirado aí, né, da responsabilidade que ele tinha no hospital justamente por esse vídeo, né, que infelizmente foi feito aí pela oposição. Então não foi eu que expus ele, não, né? O vídeo foi público e eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, assim, né, quando a gente faz esses apontamentos.
E quando a gente fala de saúde, é a experiência, né? Para o Alberto foi ruim, mas para mim e para a família, né, lá de Marta foi ruim, né? Foi ruim. Então, como é que eu vou falar da experiência de uma outra pessoa? Eu só posso me solidarizar com ela, né? Se ela foi lá, né, não foi bem atendida, não tem o que eu apontar. Falar assim, olha, você está mentindo para mim, você foi bem atendida sim. E querer colocar na cabeça e na experiência da pessoa que ela foi bem atendida. Então é de experiência. Eu tive essa experiência ruim, que bom que você teve essa experiência boa lá, né, de ser bem atendido, mas eu, infelizmente, fui tratado com pouca dignidade. E olha que sou servidor, né, da saúde, e eu gostaria de fazer, né, também um apelo, viu, presidente? Lembrar que aqui eu não sou psicólogo, não. Aqui eu sou vereador. Né? Eu acho que precisa ficar muito bem separado as coisas aqui. Aqui eu não respondo enquanto Wellington vereador, né? Enquanto Wellington psicólogo. Eu sou Wellington vereador aqui. Eu acho que precisa parar de ficar fazendo esses apontamentos. Ah, você como psicólogo e tal. Eu sou psicólogo lá, né, dentro do meu serviço, dentro do serviço público. Então, assim, eu acho que isso já deu, né, presidente? Eu acho que precisa separar muito bem as coisas. A mesma coisa deu vim aqui e... Ó, João Paulo, seu enfermeiro e não sei o quê. Não, João Paulo, vereador, né? Eu acho que a gente precisa separar essas coisas. Então é só esse pedido que eu faço, né? Para saber separar isso, porque o Wellington que está aqui é o vereador e não o psicólogo. Estou analisando ninguém aqui não, para ficar em paz. Com a palavra, 1 minuto, vereador Dimas. Senhor presidente, uma coisa eu aprendi na política. O compromisso que eu tenho, eu, Dimas brasileiro, é atender do possível a quem me procurar. Viu, Rebeca? Se me procurar numa viagem, eu estou pronto para atendê-los. Se me procurar uma receita, que eu não vou. Se ele já veio, se a pessoa, se já veio da farmácia, se ele não encontrou o medicamento e se me procurou, eu sim atendo, porque tenho atendido, graças a Deus. Quem não está nos ouvindo sabe disso. Graças a Deus. Eu sou um vereador que não, vereador Juvenal, não escondo momento nenhum das pessoas que me procurar. Porque se me procura, é porque tem necessidade. Se me procura, ou se procura algum vereador, é porque quer solução. E nós estamos responsáveis pelo povo. Do compromisso de cada um, de vocês, da minha pessoa. O povo sim, a esperança, procurar, é informar. E eu te falo, eu atendo qualquer momento que algum me procurar, que alguém me procurar, estou sim pronto para atendê-los do possível. Porque eu tenho atendido muitos, e quero atendê-los do melhor. Não quero saber se encontrou medicamento, se não encontrou, se é uma tomografia do possível, se é para ajudar, eu tenho que ajudar, se é uma ressonância, eu tenho que ajudar. Não quero saber se tem ou se não tem, como disse, se o povo está indignado. Nós, vereadores, eu como vereador não tenho culpa. Os melhores médicos foram embora de Itacarambi, que foi o doutor Hermógenes. O melhor médico foi o doutor Fabiano, foi embora. O melhor médico foi o doutor Marcos, foi embora. Eu não estou aí para incriminar também a médicos que estão no plantão, que estão no dia a dia da administração atual. Mas eu sou realista. Sou realista. O povo é quem está reclamando. O povo é quem está falando. O povo é quem está vindo a nós, vereador Alberto. Não somos nós, não. Então, por isso eu falo. Eu atendo qualquer momento, qualquer hora da noite ou do dia que me procurar, do possível, atendo sim o meu povo de Itacarambi. A pobreza de Itacarambi que tem me procurado. E procurado também alguns vereadores. Nós temos sim atendido. E quero atender sim, do melhor, ao meu povo sagrado de Itacarambi. Só isso, presidente. Muito obrigado. Pessoal, para encerrar essa pauta,
Eu acho que é muito importante que essa casa discutir em relação ao que se trata de saúde pública. Eu sou um vereador que atua muito nessa área e a gente percebe essa discussão que é louvável. Quando o vereador Heré trata de Covid, naquele momento, Heré, não é entrando na parte do mérito, mas você tem todo o direito de reclamar, mas a gente não pode esquecer que nós vivenciamos um momento de uma doença que praticamente viralizou o mundo todo, e era uma doença desconhecida. Então, assim, eu acho que cada conduta, igual o senhor falou, eu não vou entrar no mérito de estar julgando conduta de profissional nenhum, mas, de fato, era uma doença desconhecida. Inclusive, eu perdi um padrinho meu, que é o pai de Felipe Ronaldo, por causa da doença do Covid, e várias outras pessoas aí que perderam a vida com essa doença. Mas, no dia, só reforçando aqui a questão de Berto, quando Margarete me ligou 11h30 da noite, meu telefone estava desligado, acho que descarregou, e no outro dia eu liguei para ela. De fato, aconteceu. Elas não ficaram satisfeitas com o atendimento, foram para Januária, inclusive o médico que elas passou ligou para o prefeito, falando de várias situações recorrentes, onde várias pessoas estão procurando o hospital de Januária em função de alguns acontecimentos que estão acontecendo assim, aqui. Então, eu lembro da palavra que o prefeito falou comigo, salutar lá no dia da posse nossa. A palavra salutar é justamente isso, a gente cobrar e, de fato, tentar chegar e resolver esse problema. Então, assim, quando os vereadores trazem essas situações, é que o secretário possa, de fato, analisar junto com a sua equipe e tentar sanar esses problemas. Então, a gente tem esse dever e tem essa obrigação de dar resposta para a população. O Fabiano está aqui, viu, Dimas? O Fabiano não foi embora, não. Está aqui. Graças a Deus, senhor presidente, graças a Deus que retornou com um excelente médico, é a solução do nosso povo de Itacarandi, graças a Deus. Quando a gente junto com os companheiros que estão hoje também no dia a dia, graças a Deus, mais uma força, mais um reforço. Só isso, presidente. Quando a gente trata de médicos, em relação a Hermógenes, a doutora cubana, que também, assim, as informações que a gente tem são boas informações, que eles têm uma conduta boa na sua área, nessa questão. Assim, quando a gente cobra, porque de fato tem muito recém-formados. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter duas pesos e duas medidas, igual o vereador Elci colocou e falou sobre a questão do doutor Hermógenes, que é um excelente profissional. Eu acho que a gente tem essa conduta, eu acho que a gente tem que preocupar com a população nesse sentido, justamente para a gente não cometer esse erro e ser injusto com esses profissionais. Fabiano hoje, quando o Dimas coloca Fabiano praticamente é um patrimônio de Itacarambi. Fabiano vem aí de quantas gestões, sempre, né, João Paulo, você que trabalha com ele, sabe do profissionalismo que ele tem, tecnicamente, na sua área. E a gente tem que defender esses profissionais que, de fato, exercem essa função em prol da população. Acho que política passa, mas o seu CRM, a sua condução profissional, ninguém tira ela, dependente de que prefeito que entra aí, João Paulo a mesma coisa, e entre os outros profissionais. Mas enquanto a casa traz essas discussões, é importante. Justamente, eu não lembro como hoje, Bertão, o primeiro passo nosso é orientar. Agora, se o secretário quer ouvir ou não, isso aí já é o departamento. Que eu nunca vi, isso é desde a gestão nossa, desde a época de nível. Porque tem hora que a gente ia cobrar as coisas do secretário, o secretário não gostava, não. Achava que a gente era inimigo dele. Mas não, a gente está sendo cobrado, a gente tem que cobrar. Inclusive, o papel seus hoje de oposição, de situação, tem que cobrar do secretário, sim. Então, a gente tem essa função de cobrar. Não adianta secretário, porque a gente está aqui, a gente foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo povo. O secretário que indicou foi o prefeito. Então, assim, a gente tem que ter essa conduta, tem que cobrar sim, porque lá na frente, quem vai ser cobrado somos nós. Então, assim, eu acho que é plausível sim. Essa questão do alvará, Bertão, quando trouxe essa notícia para mim, eu não sabia dessa notícia. Eu acho que é uma situação que a gente tem que tratar com o secretário para ver como resolver isso, porque eu fui lá no hospital esses dias, o hospital, acho que já entregou até a reforma do hospital, a parte da enfermaria lá em cima, ficou muito bacana a reforma. Então, a gente não pode deixar de usufruir uma estrutura boa dessa que nós temos em função de questões de política, não. Se deu certo fazer cirurgia na época de Zé de Paula, na época de Rudimar, de Ramon, de Nívia, eu acho que o prefeito Paulo, junto com o secretário dele, tem que trazer essas políticas públicas do nosso município também. Aí, eu vou entrar numa discordância com você, essa questão de assistencialismo. Essa questão de assistencialismo, cada vereador tem sua forma de trabalhar. Mas se a gente for colocar, hoje o próprio governo federal é o maior assistencialista em relação a essas políticas. Porque tem hora aí que
você caçar uma mão de obra hoje para trabalhar, não tem, porque a pessoa não quer abrir mão do seu Bolsa Família, não tira a razão dele, não. Mas se a gente for tratar isso a nível nacional, é complicado. Como que você, vereador, a pessoa vai ali te pedir um remédio, você não vai sensibilizar com aquela situação? Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que essa questão de assistencialismo já é uma coisa aí que vem lá de cima para baixo. E, infelizmente, Itacarandi, que é uma cidade pobre, carente, a gente tem que meter a mão no bolso, sim. E, de vez em quando, a gente faz, até coisa que a gente está fora do orçamento da gente, principalmente na questão da área da saúde, para tentar, pelo menos, amenizar a situação dessas pessoas. Eu vou dar... Só para responder coisa bem rápida. Ô, presidente, a gente não pode confundir política pública com assistencialismo. As políticas públicas que envolvem o governo federal, elas têm critério. É diferente eu pegar um dinheiro do meu bolso sem critério nenhum, sabe? É diferente. Eu acho, assim, que a gente não pode descredibilizar uma política pública que salvou 800 mil vidas, segundo uma pesquisa que saiu agora. Né? Então, assim, o Bolsa Família, ele salva vidas, ele tira pessoas do nível extremo de miséria, dá comida para essas pessoas. Então, assim, a gente tem que fazer aí um corte. Eu não estou tirando mérito nesse... A gente cai numa ajuda sem critério, numa coisa que salva vidas e que é política pública. É só nesse sentido aí. Eu não estou tirando essa questão do assistencialismo em relação a isso. Porque, de fato, a pessoa está recebendo dinheiro sem trabalhar. Eu falo nesse sentido. Mas, assim, é uma política louvável? É. Hoje, 30% da população de Itacarandi vive de Bolsa Família. Vive de boa. Eu acredito que é mais ou menos isso, pelos uns levantamentos atrás. Mas é uma política louvável? É. Mas o vereador, hoje, praticamente, é o político que a primeira opção da população hoje é o vereador. Então, assim, eu acho que eu não vou tirar o mérito de ninguém nessa questão, mas o assistencialismo não vem daqui da Câmara, vem lá de cima para baixo. Eu entendo, presidente, mas é isso, assim, a gente não pode descredibilizar uma política tão fundamental para o país em momento nenhum. E fazer um comparativo que a gente não tem critério, a gente ajuda sem critério nenhum. Né? A pessoa vai lá, nos pede e a gente... Eu não estou falando, sabe, eu não estou falando de não ajudar, muito pelo contrário, eu estou dizendo do quê? Da gente fazer o inverso, de ir lá, fiscalizar, entender se de fato aquele remédio está faltando mesmo, porque esse é o papel. O que a gente tem falado aqui na Câmara, né, sobre isso, né, de exercer o papel que é tão fundamental do vereador, é justamente esse, de fiscalizar. Sabe, eu não sou discordante quando a gente fala assim, olha, o vereador foi lá e fiscalizou e fez, tem que fazer mesmo, está certo. Né? Ele precisa fazer, é um dever constitucional dele, ele precisa fazer, ele não pode se eximir dessa função, mas a gente também não pode entender aí que é uma questão somente de ir lá, de dar e tá feito. Né? Porque senão a gente deixa o nosso papel fundamental de lado. Então, é mais nesse sentido, e eu acho que a comparação com a política pública aí, ela não cabe, mas é mais nesse sentido. Mas é no sentido que eu vejo de cada um, mas na questão de humanização. Eu acho que isso aí vai do coração de cada um e de cada sentimento de cada vereador, sabe? Eu não vou entrar nesse mérito, não. Em momento nenhum, eu descredibilizei a questão da política pública do Bolsa Família. Eu acho que se o governo criou isso, claro que ele tem os critérios para seguir. Mas eu não tiro uma pessoa hoje doente procurar um vereador se a gente tem condição de ajudar. Eu acho que, claro que depende da condição de cada um em ajudar. Mas isso aí vem de cima para baixo, não é de hoje. Com a palavra o vereador Juvenal. Senhor presidente, colegas vereadores, esse debate aqui hoje, senhor presidente, ele foi muito importante sobre a saúde pública. Mas ele não pode ficar aqui não, na casa não. Porque senão o grande beneficiado, que as pessoas que estão precisando, que é o povo, não vai chegar lá. O que é que tem que fazer? Tem que executa, tem que fiscaliza. Então, o que é que tem que acontecer, senhor presidente? Esse debate não pode ficar só aqui e não ir para frente. Tem que chamar o representante do Poder Executivo, que executa, onde tem os recursos, juntamente com o Poder Legislativo, nós juntos, chegar num denominador comum para que a população seja beneficiada. Para não ficar disse, me disse. Ah, não tem isso, não tem aquilo, não fez aquilo. Vamos chamar o representante do Poder Executivo, nós junto com o Poder Legislativo, né, vamos sentar, conversar, que eu tenho certeza que o grande beneficiado, senhor presidente, vai ser a população de Itacarandi. Muito obrigado. Segmento, secretário. Projeto de lei CM número 17, 2025, de autoria da vereadora Luísa, onde institui no âmbito do município de Itacarandi a política municipal de tratamento, prevenção de feridas,
política cicatrizar e dar outras providências. A Câmara Municipal, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, o prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município a política municipal de prevenção e tratamento de feridas. Política cicatrizar. Destinada a orientar e coordenar ações integradas na rede municipal de saúde para a prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de feridas, cicatrizes e lesões congêneres, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 2º. A política cicatrizar rege-se a pelo menos seguintes objetivos. Inciso 1, garantir atendimento humanizado e qualificado aos portadores de feridas. Inciso 2, promover ações preventivas, visando reduzir a incidência das lesões. Inciso 3, integrar as ações de prevenção e tratamento às demais políticas públicas de saúde. Inciso 4, estimular a capacitação contínua dos profissionais de saúde na área de curativos e tratamento de feridas. Artigo 3º. São diretrizes da política cicatrizar. Inciso 1, atendimento preferencial com base na gravidade e urgência clínica. 2, registro e acompanhamento sistemático dos casos. 3, uso de protocolos baseados em evidências científicas. 4, adoção de medidas educativas para pacientes, familiares e cuidadores. Artigo 4º. Para a implementação da política cicatrizar, poderão ser utilizadas estruturas e unidades já existentes na rede municipal, podendo o Poder Executivo, a seu critério, designar espaços especializados e equipes multiprofissionais para a execução das ações previstas nessa lei. Inciso 1º, no âmbito da política cicatrizar, poderão ser montadas sala especializada no atendimento de feridas, CEAF, destinadas ao atendimento e tratamento de feridas, cicatrizes e lesões congêneres, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS. Segundo, as equipes especializadas poderão funcionar de forma centralizada ou descentralizada, conforme o regulamento do Poder Executivo, sendo que a sala especializada no atendimento de feridas, CAF, deverá ser coordenada por enfermeiro com especialização na área de curativos, que será responsável por orientar os técnicos de enfermagem na realização dos curativos. Inciso 3º, caberá ao Poder Executivo definir em regulamento próprio. Inciso 1, a estrutura e a forma de organização do serviço. 2, atribuições profissionais envolvidos. 3, locais de funcionamento. 4, condições para atendimento nos fins de semana e feriados. Artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, definindo a forma de organização, fluxos de atendimento e recursos necessários para a execução da política cicatrizar. Artigo 6º, as despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, 12 de agosto de 2025, vereadora Luísa. Esse projeto ele tinha sido retirado pela mesa e foi apresentado novamente. A vereadora Luísa deseja fazer uso da palavra, vereadora? Com a palavra, vereadora Luísa. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas, público presente. Esse projeto que apresento hoje tem um propósito simples, mais profundo: cuidar de vidas. Todos sabemos o quanto uma ferida maltratada pode trazer dor, sofrimento e até tirar dignidade de uma pessoa. Com essa proposta, queremos garantir um atendimento mais humano, organizado e qualificado, criando um espaço adequado e fornecendo nossos profissionais para que ninguém fique sem cuidado. Não estamos falando apenas de curativo, mas de resgatar a autoestima e devolver esperança e aliviar a dor de quem sofre em silêncio. Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovarmos junto esse projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Segmento, secretário. Parabenizo a vereadora Luísa, como servidor também aí dessa área. Muito importante esse projeto de execução rápida aí para a gente ainda melhorar
cada vez mais a assistência aos curativos que tanto necessitam de tensões melhores de funcionamento aí. Projeto de Lei CM número 19 de 2025, onde dispõe sobre o programa Câmara Fiscaliza, que convoca periodicamente os secretários municipais e superintendentes do IPREME para prestarem informações perante a Câmara Municipal e dar outras providências. A Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei, artigo 1º, compete aos secretários municipais e aos superintendentes do IPREME comparecer perante a Câmara em sessão ordinária especialmente designada para esse fim, a cada 4 meses, a fim de: inciso 1, apresentar relatório das ações desenvolvidas pela respectiva secretaria. 2, expor resultados alcançados no período. 3, responder a questionamentos dos vereadores em matéria de competência da pasta. Artigo 2º, a convocação será formalizada pelo presidente da Câmara, mediante comunicação prévia de no mínimo 15 dias. Artigo 3º, o não comparecimento justificado do secretário ou superintendente convocado, bem como a recusa em prestar informações, importará a infração político-administrativa, sujeita às sanções previstas na legislação aplicável. Artigo 4º, o prefeito poderá ser representado por secretário diverso do titular convocado, quando houver motivo justificado e previamente comunicado ao Legislativo. Artigo 5º, as sessões destinadas ao cumprimento dessa lei terão caráter público e deverão ser registradas em ata e preferencialmente transmitidas, assegurando-se a transparência e a ampla publicidade. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. 4 de agosto de 2025, mesa diretora, vereador presidente Buguinha, vice Rebeca, secretário João Paulo Campos. Uma iniciativa da mesa, que é um projeto que nós vamos dar oportunidades e principalmente aproximar os secretários e o superintendente do IPREME do Legislativo, justamente para ele prestar conta da sua atuação como secretário, questão de prestar conta dos objetivos alcançados e principalmente dar a legitimidade da Câmara, está aproximando em relação à questão de alguns questionamentos que podem ser feitos no dia da vinda do secretário. Então, é uma lei muito importante, onde a gente vai dar oportunidades dos secretários estar expondo, e principalmente nós, vereadores, estar fazendo os questionamentos devidos a cada pasta, a cada setor que estiver aqui na data. Então, de 4 em 4 meses aqui, pelo que fala na lei, para a gente estar trazendo, e principalmente ele está trazendo os resultados desenvolvidos no período do seu mandato. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de Lei CM número 20 de 2025, onde institui o programa Bolsa Atleta Municipal de apoio a atletas em competições e avaliações profissionais realizadas fora do município de Itacarambi e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itacarambi aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o programa Bolsa Atleta Municipal, destinado a conceder apoio financeiro eventual a atletas residentes no município de Itacarambi, exclusivamente para subsidiar sua participação em competições e avaliações profissionais esportivas realizadas fora do território municipal. Artigo 2º, o programa tem por finalidade, inciso 1, possibilitar a presença de atletas do município em competições de âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. 2, possibilitar e incentivar a profissionalização dos atletas municipais. 3, custear despesas diretamente relacionadas à participação nas competições e viagens para avaliações profissionais. 4, incentivar a prática esportiva e valorização dos atletas locais. Artigo 3º, o subsídio financeiro será concedido em caráter eventual, mediante requerimento do interessado e análise de critérios objetivos definidos em regulamento. Artigo 4º, poderão ser beneficiários do programa os atletas que comprovem
Inciso 1. Residência no município de Itacarambi há pelo menos 2 anos. 2. Inscrição regular em competição oficial a ser realizada fora do município. 3. Convocação por time profissional para avaliação profissional. 4. Vínculo com entidade esportiva ou comprovação de desempenho reconhecido em competições anteriores. Inciso 4. Necessidade de apoio financeiro para custeio de participação. 5. Avaliação social que comprove a hipossuficiência NIS, número de identificação social. Artigo 5º. O subsídio concedido poderá abranger com folga e regulamentação: 1. Transporte e hospedagem. 2. Alimentação durante o período. 3. Taxa de inscrição em campeonatos. 4. Acompanhante quando necessário. Artigo 6º. O benefício não gera vínculo empregadício com o município, possuindo natureza de subvenção social eventual sujeita à prestação de contas simplificada pelo atleta beneficiado. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, número 10, 05, 01, 27, 812, 0039, 21, 97, 33, 50, 0000, podendo ser suplementada se necessário. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias, contados a partir da data da publicação. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data da publicação. 1º de setembro de 2025, de autoria do vereador Buguinha. Pessoal, esse é um projeto que eu já vinha pensando nele há algum tempo e discutindo com algumas pessoas do meio em estar apresentando. No orçamento vigente já tem uma dotação que pode até ser suplementado se necessário. Mas eu estava dando uma olhada aqui, doutora Joyce, para a gente colocar a secretaria responsável para essa finalidade, para a gente estar deixando esse critério mais específico no projeto, em função que a responsabilidade, principalmente os valores designados a essa finalidade, serão desenvolvidos por cada setor deles lá da secretaria. Mas, enfim, isso aqui a gente é uma ideia, principalmente para dar um suporte para os nossos atletas, que diariamente aqui sai um menino para fazer uma avaliação no Cruzeiro, no Atlético, e outros atletas agora saíram para jogar algumas modalidades de handebol, basquete, e os meninos tem hora que saem, não tem ajuda de custo de ninguém, e como já tem essa previsão no orçamento, é uma ideia que a gente traz para o plenário. O projeto, ele cabe emenda, se caso o vereador quiser colocar emenda no projeto, justamente para fortalecer e beneficiar a questão dos desportistas daqui do nosso município, principalmente dos projetos sociais. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 123 de 2025, do vereador Buguinha, onde indica a necessidade de instalação de um quebra-molas na Rua das Flores, em frente ao número 14, próximo à Igreja Católica do bairro São João, neste município, onde a justificativa se faz necessária em razão do intenso fluxo de veículos que transitam pela via, colocando em risco a segurança dos pedestres e moradores da localidade. Instalação do redutor de velocidade proporcionará maior segurança no trânsito e atenderá ao interesse coletivo da comunidade. Indicação do vereador Buguinha. Indicação 124, de autoria do vereador Alberto Lopes, onde indica a necessidade de que todos os veículos pertencentes à prefeitura sejam devidamente identificados com o brasão oficial do município e a que a secretaria estão vinculados, onde a justificativa dos veículos oficiais é medida de transparência, permitindo à população acompanhar a correta utilização da frota municipal. Além disso, facilita a fiscalização e garante a padronização visual dos bens móveis pertencentes ao município. Do vereador Alberto Lopes. Deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, nobres colegas, essa indicação, porque eu vejo que
os carros aí oficiais do município, até hoje não foi ainda colocado nenhuma identificação. Então, eu estou vendo todos os municípios já com suas identificações e com a atual administração, as atuais administrações, né, de outras cidades, e Itacarambi ainda o carro está lá, todos os veículos sem nenhuma identificação. Então, isso é bom porque a gente pode, nós como os fiscalizadores, a gente também está vendo onde é que esses carros estão indo, às vezes passa ali e a gente não sabe, entendeu? Então, é por isso que eu tenho essa indicação e conto com o apoio dos nobres colegas. Parabenizo, vereadores, vereador Boguinha, pela indicação do quebra-mola. Solicito aí também integrantes da base que nos informem a previsão desses quebra-molas. Só aqui mesmo já estamos aqui na indicação 125. Eu acredito que dentro de uns 10 anos a prefeitura não vai dar conta de construir tanta indicação de quebra-mola aqui. Vou ser sincero para vocês. E aí eu prefiro aí que a gente reúna antes. A gente sabe da cobrança, o povo cobra da gente, tem que indicar mesmo. Só que a gente tem que indicar e receber a indicação em forma de execução. Se a gente ficar só indicando aqui, né, vai ter mais quebra-mola do que rua. Então vamos fazer uma reunião aí sobre os quebra-molas. Realmente a necessidade é grande. É grande. Ali na esquina ali da minha casa, passam uns ali que eu vou falar para você, né? Na esquina de uma creche tão movimentada, um posto de gasolina e escolas, que é a travessia ali. Tem um quebra-mola lá que nem existe praticamente, que foi feito, né? Não sei como é que foi feito. Então, vamos estar reunindo aí rapidamente. Acredito que não seja também muito difícil a realização dessas obras, desses quebra-molas. Solicito aí uma previsão para a gente pelo menos comece, 1 a 1, já começando com 10, com 20, até a gente dar realmente segurança para as pessoas transitarem tanto nos veículos quanto os pedestres. Pedestres, ciclistas, né? Então solicito aí o apoio dos novos colegas para a gente estar intensificando essa situação também. Vereador Tim. Palavra o vereador Wellington Augusto. Eu acho que, primeiramente, antes de começar esse quebra-mola, tem que trazer uma empresa. Tem quebra-mola aí que eu vou falar para você, viu? Para passar carro, tem carro que engancha aí, tem que chamar a gente para tirar. Primeiro trazer uma empresa, primeiro fazer uma análise aí nessa cidade, onde é que se deve colocar quebra-mola, onde é que não deve, entendeu? Se sair botando quebra-mola, tu quanto é lugar que o vereador pedir também, é ruim, entendeu? É só isso, presidente. Muito obrigado. Segmento, secretário. Indicação 125 e 126, de autoria do vereador Alberto Lopes, onde indica a necessidade de instalação de quebra-molas nas principais ruas da comunidade da Serraria, onde a justificativa visa a necessidade de garantir maior segurança. Além disso, intensa movimentação de crianças e idosos nas ruas principais, o que aumenta a vulnerabilidade e acidentes. Dessa forma, a implantação de quebra-molas contribuirá para a redução de acidentes, preservação da vida e melhoria de qualidade de vida da população. Vereador Alberto Lopes. 126 também, onde indica que seja realizada a indicação da necessidade de coleta de lixo na comunidade da Serraria, onde a justificativa verbal possa aí garantir a saúde pública, a preservação do meio ambiente e qualidade de vida da população. A ausência desse serviço na comunidade da Serraria tem causado o acúmulo de resíduos em locais impróprios, o que pode atrair insetos, animais transmissores de doenças, além de gerar mau cheiro e prejudicar a imagem da localidade. Diante disso, solicitamos a implementação ou intensificação de serviço de coleta de lixo na Serraria, visando atender às necessidades básicas da população e assegurar um ambiente mais limpo, saudável e digno para todos os moradores. Vereador Alberto. Senhor presidente, essa indicação desses quebra-molas é porque lá a comunidade Serraria, realmente quando passam os motoqueiros lá, mas são os motoqueiros, eles não estão nem aí. E tem muito idosos lá, e aí a gente vê que há necessidade desses quebra-molas.
eu sei que realmente são muitas indicações e muitas ruas que realmente que necessitam. Mas, embora também eu sei que o setor de obra tem também outras atividades a ser realizadas, né? Mas, assim, de acordo com... Eu sei que não dá para fazer tudo de uma vez, mas vai fazendo aos poucos. Vai fazendo ali em uma rua, no outro mês seguinte, faz em outra. E assim, porque eu sei que não é fácil. Falta também mão de obra, entendeu? E até mesmo o material. Quanto à coleta de lixo, é porque a serraria está lá sem coletar o lixo. E do jeito que está lá, tem uns fazendeiros lá que tem as fazendas perto das terras, tem os seus gados, e está tendo problema com gado comendo as sacolinhas, engasgando. Tem também um moço lá que chama-se o Tininho, e ele tem problema respiratório, e estão jogando lixo lá próximo à casa dele e colocando fogo. Então, assim, é complicado. Eu estive lá, eu olhei de perto, fiquei com muita dó do velhinho, viu? Então é por isso que eu entrei com essa indicação e conto também com o apoio dos nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Prosseguimento, secretário. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2025, apresentada dia 18/8/2025, onde altera a redação dos incisos 5º e 6º do artigo 115 da Lei Orgânica do município de Tacarambi, para adequar o percentual destinado às emendas impositivas conforme o artigo 166, inciso 9, da Constituição da República Federativa do Brasil. Para a primeira votação. A primeira votação, de acordo com o cumprimento ao regimento da casa, cumprindo os 10 dias, acho que os vereadores já teve o prazer de ver o projeto. Então nós vamos seguir para a primeira votação. Como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Voto, presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor. Como vota o vereador Juvenal? A favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Rebeca? Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, público aqui presente, e todos que nos assistem pela rede Facebook, meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? A favor, presidente. Como vota o vereador Tim? A favor, senhor presidente. Projeto 18 em primeira votação, aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Para votação, indicação número 121, apresentada dia 18/8, onde indica a necessidade de realizar reformas nas unidades básicas de saúde localizadas nos bairros e zona rural do município. Indicação do vereador José de Horácio. Vereador que for ao contrário, que se manifeste. Vereador. Presidente, a parte. Eu gostaria de fazer uma observação em relação a isso, porque é muito me estranha esse pedido de Zé de Horácio, porque, por exemplo, o CAPS ele foi reformado há pouco mais de 8 meses, aí, 1 ano no máximo. Então tem alguma coisa de errado aí, né? A gente precisa dar uma olhada no que foi que aconteceu com essas reformas. Porque um prédio que foi reformado há 1 ano já está precisando de reforma, a gente precisa dar uma fiscalizada e ver se esses materiais, de fato, eram de boa qualidade, né? Ou o responsável técnico, né, pela prefeitura aí trazer um parecer em relação a isso, porque eu não vejo uma justificativa, por exemplo, o CAPS, que é recém-reformado aí. Né? Eu acho que a gente precisaria dar uma olhada em relação a isso. Eu vou votar a favor, porém fazendo essa observação, né, nessa indicação aí, porque... Aqui ele está referindo, vereador, às unidades básicas de saúde localizadas dos bairros e zonas rurais do município. Está falando CAPS, não. Pois é, mas o São José, por exemplo, foi reformado. O que de fato tem que saber, eu acho que é proveniente. Eu acho que eu vou até retirar, como ele não está aqui presente,
para ele justificar em função por quê. Sim. Eu sempre, foi até uma situação que a gente avalia, porque assim, é uma movimentação muito grande de gente. Agora tem que saber que de fato o que precisa ser reformado. Se é telhado, se é estrutura. Então, eu vou estar retirando de pauta para ele estar justificando na próxima reunião. Só para ele dar uma explicação melhor para a gente entender, porque eu não vejo justificativa. Tem lugar aí que já foi reformado aí há pouco tempo. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 122, apresentada dia 18/8, onde indica ao Poder Executivo necessidade de instalação de pontos de ônibus com coberturas e adaptadores para carregamento de celulares na Avenida Coronel Almeida e saída para São João das Missões, de autoria do vereador Zé de Horácio. Para votação. Indicação também do vereador Zé de Horácio, 122. Vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Vereadores que forem ao contrário, que se manifeste. Indicação aprovada. Senhor presidente, essa indicação, eu falei na reunião passada que eu entrei com ela, já tem essa indicação minha, viu? Você retirar, ou para quando ele estiver aqui, ou se está repetindo, então que coloque o meu nome também. Porque eu já indiquei essa indicação no dia 14 de fevereiro de 2025. A indicação dele do ônibus adaptadores para carregamento de celulares na Avenida Coronel Almeida. Está bem específica. A sua fala específica? Sim. O que tem que ver no corpo da indicação do senhor se de fato está especificando igual a dele. Mas eu vou retirar porque ele está ausente. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação. Projeto de lei CM número 18/2025. De autoria do vereador Heré, onde dispõe sobre a prática do grafite e do muralismo do município, com a finalidade de legitimar manifestações artísticas em locais de visibilidade pública. Promover o acesso democrático à cultura, revitalizar a paisagem urbana, valorizar agentes criativos, incentivar a formação de público e atrair investimentos e dar outras providências. Apresentado dia 18, primeira votação. A primeira votação, projeto 18/2025, do vereador Heré. Como voto o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. O voto vereador Dimas Brasileiro. A favor, senhor presidente. O voto vereador Elci. A favor, senhor presidente. Como voto o vereador João Paulo. A favor. Como voto o vereador Juvenal. A favor, senhor presidente. Como voto a vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. O voto a vereadora Rebeca. A favor, senhor presidente. Vereador Heré, autor do projeto. A favor, presidente. Vereador Tim. A favor, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizo o vereador Heré pela iniciativa em relação à valorização dos grafiteiros do nosso município. Projeto em primeira votação aprovado. Pela continuidade, secretário. Projeto de resolução número 141 de 2025. Desculpe, projeto de resolução número 14. Solicito à Secretaria da Casa correção aqui na folha de votação. 14. E aqui está 141. Tá vendo? Vamos barrinha. Colocar outra. Apresentação do dia 18/8, onde altera a redação do artigo 192 do Regimento Interno e dá outras providências. De autoria da mesa diretora, para votação, primeira votação. Esse aqui é o da alteração da redação do artigo 192, onde fica alterado e vigorar as seguintes proposições. As votações das proposições serão feitas em seu todo, salvo requerimento de votação de partes em destaque. É a votação em um único turno. Como voto o vereador Alberto. Voto a favor, senhor presidente. Como voto o vereador Dimas Brasileiro. A favor, senhor presidente. Como voto o vereador Elci. A favor, senhor presidente. Como voto o vereador João Paulo. A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Juvenal. Senhor presidente, toda mudança que é feita nessa casa é importante para o município. E nosso regimento interno, nossa lei orgânica, ela está muito antiga.
A gente vai em cursos e a gente fala sobre quando a gente leva nosso regimento, a lei orgânica, a gente toca nos assuntos, tem coisa que nem existe mais. E tem coisa nova que não está. Então o senhor está de parabéns por tomar essas decisões assim individuais, mas eu pedi ao senhor que, assim que tiver um recurso na Câmara, fazer uma coisa coletivamente para que nosso município ande, porque o que faz é o município ganhar as leis. Infelizmente, nosso regimento e nossa lei orgânica está muito defasada. Muito obrigado, senhor presidente, eu voto a favor. Como vota a vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? A favor, presidente. Como vota o vereador Tim? A favor, senhor presidente. Projeto em primeira votação aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Ofício 751 do vereador Zé de Horácio, onde altera a data do comparecimento em reunião ordinária. Venho presente informar que, em razão de compromisso de viagem, fica transferida a participação de Vossa Excelência na reunião anteriormente marcada para o dia 1º, para a próxima reunião a realizar dia 8, ocasião em que poderá prestar esclarecimento acerca do serviço de saúde em nosso município. Ressalta-se que o convite de comparecimento foi realizado pela minha pessoa, líder do governo, nessa Casa Legislativa. Na certeza de poder contar com a colaboração, renovamos protestos de elevada estima e consideração, vereador Zé de Horácio. Em resposta ao ofício do Zé de Horácio, 304 do secretário municipal de saúde, onde a solicitação de adiamento da reunião solicitada para esclarecimento sobre as ações de saúde do município. Vem através desse parabenizar o excelente trabalho executado por essa casa em favor de toda a nossa comunidade. Em atendimento ao ofício protocolado pelo novo vereador, autor da petição inicial, em visto que, dado a impossibilidade de sua participação nas importantes discussões que serão originadas pela ação peticionada, informamos que estamos à disposição dessa casa e, atendendo o citado, transferimos o comparecimento para o dia 8/9/2025, 18 horas. Sem mais para o movimento, antecipo sincero voto de estima. 1º de setembro de 2025, secretário municipal de saúde, Danilo de Souza Faria. Reforçando aqui, porque o secretário tinha mandado o ofício que estaria aqui hoje, mas, de fato, quem fez o convite ao secretário para estar aqui hoje foi o líder do governo. Em motivo de compromisso, ele solicitou, junto ao secretário, que mudasse a data para a próxima segunda-feira. Então, o secretário, na próxima segunda, estará aqui, podendo ajudar nós com as informações de acordo à pasta dele, que é a saúde. 1 minuto, o vereador Juvenal. Senhor presidente, meus colegas vereadores, eu queria aqui parabenizar a Câmara dos Deputados Federais. A Câmara aprova a urgência do PL que autoriza a retomada de direitos do funcionalismo público congelado no governo Bolsonaro em ação em razão da pandemia. Uma injustiça que foi feita, senhor presidente, mesmo durante a pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou na última segunda-feira, 14, a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 143 de 2000. O texto autoriza a contagem de tempo para concessão de direito dos servidores públicos com anuênios, quinquênios e licença-prêmio que foi suspensa durante o governo Bolsonaro. A proposta permite que estados e municípios para pagarem retroativamente esses benefícios salariais. O congelamento foi feito de 583 dias, de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Foi a condição imposta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para que estados e municípios recebessem ajuda financeira durante a pandemia da Covid-19. E graças, senhor presidente, graças a essa tramitação em regime de urgência, que no dia 26 de agosto, graças à tramitação do pedido de urgência, a Câmara dos Deputados, no dia 26 de agosto, aprovou na noite de terça-feira, 26, o projeto de lei complementar 143 de 2000, PL do descongelamento, que autoriza os estados e municípios
a contagem do tempo para o pagamento dos direitos dos servidores públicos, como anuênios, quinquênios e licença-prêmio, que foram congelados no governo Bolsonaro. Que 371 deputados presentes votaram a favor e 10 contra. Que foi, então, senhor presidente, agora foi votado na Câmara dos Deputados, já foi encaminhado para o Senado, tenho certeza que no Senado vai passar, porque é um direito do servidor público federal, estadual e municipal que foi congelado nesse período de 583 dias, né, no governo Bolsonaro. Eu até fico pensando assim, qual foi o porque tirou do funcionalismo uma parte e autorizou essa uma parte desse dinheiro vir para o governo, para os municípios. Então, tirou, muita gente foi prejudicada, inclusive aqui no nosso município, muita gente prejudicada no nosso município, que não receberam os direitos por causa desse congelamento. Eu estava vendo lá no Senado, já vai ser votado, tenho certeza que o presidente Lula vai sancionar, porque é de direito, e assim que ele for sancionado, nós estamos de olho que o município ele tem que mandar um projeto de lei para esta casa, para poder fazer o pagamento do direito injustamente feito contra todos os funcionários públicos do Brasil, federal, estadual e municipal. A proposta, senhor presidente, ela permite que estados e municípios paguem todos os direitos desses funcionários que ficou congelados por 583 dias no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, que foi uma condição imposta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para que estados e municípios recebessem essas ajudas financeiras. Tenho certeza que daqui a uns dias, todos os nossos funcionários aqui do município que fizer jus, eles vão receber. Então, isso aí eu achei, senhor presidente, que foi uma injustiça muito grande que foi feita com os funcionários, independente da Covid-19, que está sendo consertada agora pela Câmara dos Deputados, que vai ser consertado pelo Senado, que o presidente Lula vai sancionar, e tenho certeza que o funcionário que fizer jus dentro do nosso município vai ter o direito de receber retroativamente com juros e correção. Muito obrigado, senhor presidente. A parte, presidente, coisinha bem rápida. Ô, Nau, esse daí ele diz respeito a, eu acho que é 172, parece, foi durante a pandemia, né? E aí, cabe até, né, explicar um pouquinho melhor. Boa parte, eu acho que só saúde e segurança pública parece que ficaram fora dessa fatia do bolo. E aí eles perderam, né, essa contagem de tempo, por exemplo, para questões básicas aí de quinquênio, férias prêmio, ficou fora, né? Teve que trabalhar mais, parece aí que 1 ano e 7 meses, 1 ano por aí, 1 ano e alguns meses, para poder readquirir esse tempo. E muita gente, de fato, ficou muito prejudicado com essa situação nos municípios. Sim, ficou muito prejuízo mesmo. Né? Inclusive a gente, né, da saúde, que tinha ficado no prejuízo, depois foi revogado e fomos colocados na fatia que ficou de fora da lei. Mas ficou muita gente aí, né, de gari a serviços gerais, o que vocês pensarem aí, ficou num prejuízo danado. Gente que aposentou com 4 quinquênios, 5 quinquênios, que poderia ter 6, justamente por conta dessa lei esdrúxula aí, né? A pessoa trabalhou durante a pandemia, exerceu o cargo, mas infelizmente ela ficou sem o direito dela por conta de um presidente irresponsável aí. Inclusive, vereador, é necessário que o prefeito, quando tiver sancionado pelo presidente Lula, ele envie um projeto de lei revogando o congelamento do imposto pela lei estadual. E aqui fala também que a aprovação na Câmara dos Deputados significa uma vitória importante para os servidores públicos de todo o Brasil. Então, isso é muito bom, porque direito não se tira, não se retira. Direito adquirido tem que cumprir a Constituição brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Nós também vamos solicitar do presidente Lula que ele possa ter responsabilidade de fazer a recomposição dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, que até hoje não adquiriram a recomposição, ainda está vivendo do que o ex-presidente deixou. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.